o Deus que visita nos filhos o pecado do pai até a terceira e quarta geração, mas abençoa até 1000 gerações. Vocês sabem por que esse país chamado Estados Unidos vive na bênção que vive e é o primeiro país do mundo hoje? Porque esse país tem um berço cristão. Esse país começou com homens e mulheres, servos de Deus, que saíram da Inglaterra e migraram para esse país, e aqui vieram, começaram diante da luz da palavra de Deus. A constituição desse país é fundamentada na Bíblia. Ainda que hoje o homossexualismo esteja sendo aí permitido, casamentos em todas as partes, ainda que coisas terríveis têm sido ensinadas, se Deus abençoa até 1000 gerações, começa a fazer conta aí que ainda falta muito. Porque a misericórdia de Deus alcança até 1000 gerações. E ele se deixa ser conhecido. Se fez notório a Moisés, e ele se fez conhecido pelos seus feitos entre o povo de Israel. Olha aqui. Sabe como é que as pessoas vão conhecer a Deus? Através das maravilhas e da obra que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Através do milagre que Ele vai operar através de você. Aleluia. O dia que Deus te falar assim, vai lá, impõe a mão e ora, vai e faz, porque não é você, é Deus que vai fazer. Amém. Glória a Deus. Nós é que temos inibido o poder do Espírito Santo e os milagres de acontecerem no seio da igreja. Porque às vezes Deus toca o nosso coração e diz assim, ora por ele que eu vou curar. E a gente acha que é a gente que vai fazer e fala, eu não vou orar porque não vai ser curado. Não vai mesmo. Quem cura é Deus. É o poder dele que atua através de nós. Mas se nós não abrirmos a nossa boca, as coisas não acontecerão. Davi entendeu. E ele diz, olha, alma minha, bendiga ao Senhor. Alma minha, glorifique ao Senhor. Porque Ele faz todas essas coisas. Mas tem coisas que Deus não faz. E Davi também diz, minha alma, bendiga ao Senhor, porque Ele não repreende perpetuamente. Nós erramos e Deus diz que Ele repreende ao filho a quem ama. Você sabia que Deus repreende, Ele castiga? Tem gente que fala, não, Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Se você ama o teu filho e não castiga ele, você está jogando ele no caminho do inferno. A Bíblia diz que o pai que tira a vara do filho está entregando o filho para o inferno. E se Deus está ensinando, Ele castiga e Ele corrige a quem ama. E a correção dele, a vantagem é essa, porque Davi entendeu que ela não é para sempre. Lembre-se que Davi, em uma certa feita, ele disse, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. O meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Olha, Davi entrou debaixo de um monturo para lamentar pelo pecado que ele cometeu e o juízo que Deus trouxe sobre ele. Porque o filho do pecado, o fruto do pecado dele morreu. Alguém pagou por aquele erro. Mas sabe o que? Ele se levantou e entendeu que Deus não permanece para sempre com a mão pesada sobre nós. Deus olha para nós e lembra que nós somos pó. Ele lembra da nossa debilidade, da nossa fraqueza, e Ele se levanta em nosso favor e nos coloca de novo em pé. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Meu filho, meu querido, meu amado, você já pensou se Deus tratasse você e eu de acordo com os nossos pecados? A gente está bom de taca. Você já ouviu essa palavra? A gente tá bom de apanhar, de vara. Sabe por quê? Porque Deus abençoa e a gente reclama. Deus faz e a gente murmura. Deus ensina, a gente não obedece. Deus dá a direção, a gente não segue. Ele fala para, a gente vai. Ele fala vai, a gente para. Oh, coisa difícil é cuidar de gente. A gente como pastor, às vezes a gente quer reclamar e Deus fala para a gente, você está achando difícil? Seu tempo é só uns 70 anos, o meu é aqui, até vir para mim. E Ele é misericordioso, meus amados. Lidar com o ser humano não é fácil. Olha que Deus teve que mandar o filho dele para morrer por você e por mim, e mesmo assim a gente não quer compreender. Deus não retribui segundo a nossa iniquidade, falta de justiça.
Ainda que nós sejamos injustos, Deus não é injusto. Ainda que nós não saibamos tratar as pessoas, Deus sabe tratar. E Davi, ele entendeu tudo isso. E neste salmo ele discorre sobre todas essas coisas. Adorar ao Senhor, glorificar, pela maneira como Ele nos trata. E Ele nos trata como filhos. Amém. E disso nós falamos. Olha, Deus te cerca, Deus me cerca por todos os lados. Ele põe a mão em cima. Deus trata de nós igual uma galinha, igual... Você já viu essas patas no meio da rua aí? Que a gente para ela cruzar a rua com os patinhos. Enquanto não passa o último patinho, ela não vai. Ela vai em busca, se ele parar, ela vai atrás. Deus nos trata da mesma maneira, meus amados. Deus não permite que o inimigo nos toque. A palavra do Senhor, quando diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele dá ordem a um anjo forte para estar do nosso lado com a espada desembainhada. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados pelos seus decretos. A palavra do Senhor diz que nós não mendigaremos o pão. A palavra do Senhor diz que nós temos um lugar preparado no céu, que o próprio Jesus foi preparado. A palavra do Senhor diz que não é pela minha justiça, não é por obras, é pela graça. Um favor que tu não mereces, que eu não mereço. A palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos teus olhos. Ninguém nos toca se Deus não permitir. Amém. Glória a Deus. Ele te trata como um filhinho. É verdade. Pensa aí num pai e numa mãe daqueles bem enjoados mesmo. Pensa. Aquele que ninguém pode encostar nele. O homem é mau. O homem às vezes não sabe agir bem. Mas Deus é perfeito. Deus chega a dizer: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Ele que é perfeito, Ele é amor, Ele é a expressão exata do amor. Davi entendeu isso. E eu gostaria que nós entendêssemos isso também. Deus é algo, o que Ele tem por nós, esse carinho, esse cuidado. Davi expressa isso nesse Salmo 103. Depois você vai nesse Salmo com tempo na tua casa e meditar nele. Olha, por tudo isso, nós devemos cultuar, nós devemos adorar, nós devemos glorificar o Senhor. E Davi, ele vai além. Ele, além de convidar a alma dele, dizer: alma minha, bendiga o Senhor. Ele entende que existe um mundo aí fora que nós não podemos ver, mas que também adora o Senhor. Existem seres que adoram o Senhor. Glória a Deus. E Ele convida os anjos poderosos. Ele convida o exército dos céus. Ele convida toda obra da sua criação, toda obra das suas mãos. Amém. Se você não sabe, você é obra das mãos do Senhor. Glória a Deus. Deus tocou no barro e fez o homem. Todas as coisas que Deus criou, Ele criou pelo poder da palavra. Haja luz, haja isso, haja divisão, nasça isso, tem aquilo. Ele poderia simplesmente dizer: haja homem. Mas não. Deus, Ele pegou e formou um homem do barro, da terra. Ele usou as mãos para criar a mim e para criar a você. Glória a Deus. Gente, nós somos algo muito especial diante de Deus. Nós precisamos entender. Deus precisa que nós entendamos, porque a única maneira de nós darmos glória a Deus, de nós bendizermos ao Senhor, é entendendo o que Ele é para nós. Entender o que Ele faz, o que Ele não faz, como Ele é, como Ele nos trata. Glória a Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer igual aquele menino que quando tem um probleminha corre para o pai. Pai, tem alguém querendo me bater. Você vai ter certeza que o teu pai é um pai grande, forte e poderoso. Amém. Que quando alguém olhar para ele, vai tremer. E ele cuida de nós. Amém. Fica de pé, igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu imagino que se Davi hoje, depois que Cristo veio, se ele tivesse escrito esse Salmo 103, após a vinda de Jesus,
Talvez ele escreveria, como está em Filipenses 2,7: bendize ao Senhor a minha alma, e tudo que é em mim bendiga ao Senhor, porque ele se esvaziou a si mesmo, tornando forma de servo, tornando semelhança de homens, e achado na forma de homem, se humilhou, tornou-se obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Eu imagino que se Davi escrevesse esse salmo após Jesus ter vindo, Davi ia dizer: alma minha, bendiga ao Senhor, porque ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós, o nosso pecado, a dívida, a nota promissória que estava diante do diabo, ela foi cravada na cruz do Calvário por Jesus. Colossenses 2. Se ele tivesse escrito esse salmo depois, ele poderia dizer para nós, ou para a alma, como nós deveríamos dizer. Eu não quero que ninguém saia ainda, gente. E se Deus, se Davi pudesse escrever isso depois da vinda de Jesus, ele ia escrever: bendiga ao Senhor, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Poder para fazer aquilo que nós precisarmos. Quando ele se apresenta como o grande eu sou, ele está dizendo: eu sou o que vocês precisam que eu seja. Creia no poder do teu Deus. Eu não vou me estender muito, nós temos a ceia do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu quero ministrar a tua vida. Pai querido, aqui está o teu povo, o teu rebanho, Pai. A tua palavra foi entregue conforme, papai, o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que não foi explanada de acordo, papai, com a tua eloquência, a tua sabedoria, mas eu tenho aprendido que é o teu Espírito Santo que comunica o nosso espírito. Então leve a cada um de acordo com a tua vontade, fala com cada um, papai, de acordo com o teu querer. Mas ministra essa palavra nos nossos corações. Eu te peço, em nome de Jesus.